Fala galera, tudo certo com vocês? Quem tá falando por aqui é Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Enquanto eu coloco meu óculos de super-herói aqui laranja, vamos lá, hoje comentar sobre uma das principais ações pós, vamos dizer assim, derrocada da IRB sobre ou quando o assunto é dividendos e o setor de seguros, resseguros, não que a BB Seguridade faça resseguros, mas no mundo de seguros, envolvendo esse mercado, tá, a BB Seguridade ganha maior protagonismo, principalmente nos palpites de analistas, traders, youtubers e afins para a ação ótima para dividendos. Então eu vou comentar um pouquinho sobre o price action dela e trazer os fundamentos e, lógico, o dividend yield. Vamos lá, aquele resumão clássico para vocês. Se não manja da BB Seguridade, principalmente aqui, acho que todos conhecem, mas governança, novo mercado, 100% de tag along, um belíssimo free float de 33%, Banco do Brasil é o sócio majoritário, nenhuma novidade, é a holding que centraliza os negócios de seguros, previdência aberta e capitalização do Banco do Brasil. Caixa WIS, Banco do Brasil é a BB Seguridade, nada mais, nada menos, um resumão para vocês. Tá? Aqui os dados, os números ótimos, né? Então é uma ação, é uma empresa extremamente lucrativa, principalmente em 2020, tá certo? Não tem alavancagem, nenhuma alavancagem, tá? Caixa maravilhoso e eu acho que o principal aqui e o mais importante é o payout. Então payout histórico aqui acima de 80%. Quando a gente vai dar uma batidinha ali no dividend yield, a gente enxerga um belíssimo dividend yield. Mas antes, vamos olhar para o lucro. Então é uma empresa extremamente sólida, tá? Que não apresenta, que tirando um trimestre, outro não apresenta grandes variações. Vocês podem perceber aqui que o lucro é consistente, tá certo? O caixa em 2019 foi recorde, tá? Mas em 2020 mantém um bom caixa, tá? E consegue navegar o mundo de 2020 sem muito prejuízo. Tá certo? Ou nenhum prejuízo. Como vocês estão vendo aqui, os resultados vieram, retraíram aqui basicamente um ano, mas continua extremamente lucrativa a BB Seguridade. Tá? Quando eu passo para dividendos, aí é a parte mais bacana, eu acho. Peguei de 2016 para cá. Em 2016 ela distribuiu R$ 1,67, 2017 R$ 1,64, 2018 R$ 3, 2019 R$ 1,58, aí já mais parecido aqui com R$ 1,60, tá? E 2020 R$ 2,78. É isso mesmo, R$ 2,78 e detalhe, já pagos. Tá? O último foi pago agora em agosto, tá? Cerca de 87 centavos. Então sim, você que gosta de pinga-pinga na sua carteira, BB Seguridade é um bom papel. Né? Se a gente olhar aqui para um passado não muito distante, volatilidade da ação tem? Tem, lógico que tem. Tá? Lógico que tem volatilidade, teve aqui um belíssimo arranque, tá? Em junho, julho de 2018. Tá? E aí sim você, além de ganhar belíssimos dividendos, ainda ganhou com a valorização da ação. Isso coloca ela naquela estratégia de ação que tem volatilidade e que você holder ou que você trader de médio prazo pode também, além dos dividendos, ganhar com a variação do preço. Tá? Eu acho que a gastrite acaba sendo para quem entra somente para preço, tá? Somente para olhar a variação de preço, porque historicamente ela tem aqui uma variação lateral. Tá? Passou aqui de 2013 a 2018 lateralizada. Tá? Então não é aquela empresa 100% para você que está buscando variação de preço. Eu quero comprar 10 e vender a 20. Ela não é. Não é, por exemplo, como as empresas de crescimento, como a Via Varejo. Tá certo? Empresas que são extremamente especuladas aí porque tendem a crescer muito, tem um alto potencial de crescimento. Tá certo? Bom, esse não é o caso da BB Seguridade. Deixa eu ajeitar aqui os meus disclaimers e voltar para vocês para comentar sobre as digníssimas aqui comparações. Eu trouxe o WIS, Sul América, Porto Seguro, Qualicorp e BB Seguridade. Eu acho que dá para vocês terem um resumão bom desse setor ou subsetor aí. Vamos lá. Dividend yield, quem leva melhor é ela. BB Seguridade com 10%, 10,38% para ser exato. PL, quem leva melhor é ela também. O setor é inchado no PL, é ela e a WIS, são os dois destaques. O WIS acaba se destacando também com 6,41% nos dividendos. Lembrando, exclusividades aqui, né? Holdings / exclusividade, uma da Caixa, outro do Banco do Brasil.
Preço, valor patrimonial, qual está mais descontado? Aqui é Porto Seguro, assim como EV sobre EBIT é Porto Seguro e PSR é Sul América. Legal. Passado desses indicadores, a gente vai para margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida. A WIS leva de lavagem, eu não tenho aqui os dados da BB Seguridade. Dívida sobre EBIT, alavancagem e liquidez corrente. Quem leva melhor é a Sul América, muita grana em caixa. Também Porto Seguro, muita grana em caixa. Tá? Liquidez corrente, quem leva melhor é a Qualicorp. ROI, quem entrega mais é a BB Seguridade, 120% de ROI. Tá? E a gente termina com crescimento de receita é a WIS, crescimento de lucro é a Qualicorp. Então, Qualicorp é o destaque para você, tá? Setor privado, 100% de crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Chama atenção, mais de 20% em um setor que não gera grandes flores aqui no Brasil, apesar de ser extremamente perene, né? Não é da cultura ainda do brasileiro os seguros, né? Mas enfim, agora dinheiro no bolso, computados dividendos. Quem ganha nos 2 últimos anos é a Qualicorp com 140, segundo colocada a WIS. 5 anos, qual é a ação que leva a melhor? Aqui a disputa é boa, mas ainda assim Qualicorp com 288, tá? E BB Seguridade acaba sendo a pior com 122. Jogo do holder, 10 aninhos, nossa, aí a disputa é bem boa mesmo. Porto Seguro ganha, seguido de Sul América, tá? E depois vem Qualicorp, BB Seguridade e WIS por último. Tá? Então veja que sim, o setor ainda, mesmo com um belo dividend yield, mesmo com uma bela distribuição da BB Seguridade, para quem gosta de risco, a variação do preço compensou. Então nós temos aqui as duas mais agressivas, Sul América e Porto Seguro, ganhando na rentabilidade aí, em 10 anos mais de 400%. Bom, comentando, deixa eu dar um zoom para vocês, comentando um pouquinho das ações em específico da BBSE3, BB Seguridade. Então vamos lá, BTC atual está controlado, 1%, chama atenção a variação dos últimos 5 dias. Sim, eu tenho o dia 3 como último dia computado, hoje é dia 4, sexta-feira, tá? Mas o interessante é olhar o histórico. Então ela só acompanhou a azia do mercado realmente quando a crise bateu e bateu forte, lá em março. Tá? Aí sim houve um grande número de contratos de BTC e depois a tendência foi só de queda. Tá? Foi só de queda. Então nada a chamar muita atenção aqui, tá certo? O preço médio por enquanto dos contratos é de R$ 27,33. Tá? Vamos comparar ela ao Ibov e também ao S&P. E vou colocar aqui um ano. Tá? Em um ano para cá ela não foi uma boa escolha. Cai 6,7%, enquanto o Ibov está neutro e o S&P sobe 16%. Cuidado, né? S&P desceu de elevador aqui com as FANGs, né? Com as ações de tecnologia. Então, bem-vindo às eleições. Vai ser turbulento. Eu sempre vou comentar nos cafés com traders todas as manhãs dos dias úteis, né? Semana que vem, começando terça, temos feriado. Pois bem, agora vamos lá, análise técnica. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o nosso OBV, digníssimo OBV, e também dar um zoom para vocês. Bacana, acho que aqui o pessoal do celular consegue enxergar. Tá? O que eu quero traçar para vocês é o seguinte: enquanto o preço lateraliza chatamente, acho que todo mundo está bem chateado com a Bolsa de Valores, quem entrou principalmente em junho, julho, né, não viu nenhum tipo de valorização ou muito pouco da sua carteira para bastante risco, né, bastante vol. Tá? O que nós temos aqui? O preço lateral e o indicador de saldo de volume sendo positivo, ou seja, ascendente. Tá testando aqui uma resistência, mas ascendente durante o preço lateral, indicador subindo. Isso indica ainda força de compra, apesar do sinal do preço não ter correspondido. Tá? E pensando nesse viés comprador, tá, eu vou trazer uma ideia otimista. E essa ideia otimista está se baseando na seguinte maneira. Deixa eu tirar o ABV, que a gente já não precisa dele. Tá? Bacana, só preço agora. Certo, galera? A região mais complexa para a semana que vem, confesso para vocês que se semana que vem, tá? Hoje é dia 4, 5, 6, 7, 8, dia 8, terça-feira, a gente abrir abaixo dos 26,75, pode dar azia, tá? Na minha opinião, lateral, um dia lateral. O interessante é a gente abrir acima dos 26,75, por quê? Tá? Ainda assim, a BB Seguridade tem sinais vitais de compra. Então, nos suportes, o volume foi maior. Tá? Aqui, em candles compradores, o volume foi interessante. Tá? Então, há ainda, tá? Somente esse volume aqui de queda
foi um pouquinho mais forte, mas a gente tem bastante compra acontecendo em rompimentos ou em suporte. Tá? Isso dá o sinal de que há interesses quando ela cai. Tá? E pensando nessa queda, o que eu vou trazer aqui? A parte mais bacana e o sinal mais legal para mim da BB Seguridade vai ser o seguinte: não importa se ela de fato romper a região amarela, que seria ótimo para a tendência, tá certo? Que é essa região aqui dos 28,69. Vamos supor que ela não rompa e suba até próximo dele. Tá? Eu vou olhar para todas essas vendinhas aqui, que foram bem orquestradas, vamos dizer assim, tá? Aqui com gap, e vou sempre projetando. Tá? Sempre projetando ela, acreditando que sim, uma hora ou outra a probabilidade é maior de rompimento para cima, devido ao volume, devido ao indicador. Um pouquinho de análise técnica aqui para vocês. O caminho dela é longo para cima? Não, não é, galera. Então eu acho que ela vai escapar de um retângulo e vai entrar em outro. Tá? Mas mesmo assim, um retângulo de 26 para um retângulo de 30 é um pouco mais atraente, principalmente se você entrou lá em março, tá? Fevereiro, março, começou a crise aqui, certo? Nesse gap. Tá? Ela desceu meio que sem gapar muito forte, mas com os circuit breakers aqui da bolsa, mas desceu. Tá? Então essa região aqui é a mais triste de preço, e somente quando o preço romper ela, eu vou acreditar que a BB Seguridade voltou para a tendência de alta. Por enquanto é um pullback dessa baixa, e é um pullback que naturalmente, tá? No histórico, deixa eu pôr no semanal para vocês pegarem um histórico um pouquinho maior. Até rola aqui a minha digníssima LTA de longo prazo. Deixa eu tirar o excesso de disclaimers aqui. Vou tirar esse ponto também. Limpar o gráfico para vocês. Certo. Tirar esse aqui. Certo. Legal. Então no longo prazo, vejam que a tendência de alta é bem tranquila. Tá? É bem saudável graficamente. Tá? Mas ela aceita um desaforo aqui ainda. Alguns meses, é um gráfico semanal, mais um mês, 2 lateral, até pressionar aqui essa LTA, tá certo? E aí sim, tá? E aí sim, depois de um movimento truncado, que não precisa ser tão longo como esse, tá? Não precisa ser tão longo como esse, ela volta a, dá esse sinal. Retesta, estoura. Aqui veio a crise, infelizmente, mas ela tem essa capacidade, ela dá essa chance. Ela, por exemplo, vinha numa baixa aqui, rompeu esse topo, retestou. Então ela dá chances. Ela não é uma Via Varejo ou uma Magalu, por exemplo, que voa, tá certo? Não é uma característica nem da empresa de lucros crescentes enormes, tá? E nem de crescimento forte. Então o mercado aceita esse pullback, tá? E vocês podem ver em períodos menores que sempre que ela rompe, ou pelo menos a grande maioria das vezes rompe, volta, carrega, rompe, volta, rompe, e aqui inverteu a tendência e a crise atual. Então o momento agora é, rompeu, voltou, tá? A gente aguarda um rompimento e a volta. Nessa volta aqui a gente pode acreditar de novo em uma nova tendência de alta, somente quando, na minha opinião, fecharmos acima do 32. Beleza, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.